Olá, jovens! Vamos dar início ao nosso capítulo 16, Sistemas do Segundo Grau. Esse capítulo tem um detalhe interessante. Aliás, esse e os capítulos seguintes, né? Eles têm muito pouca teoria. Eles são mais capítulos de exercícios, porque você praticamente já sabe tudo que você precisa, por exemplo, para resolver um sistema do segundo grau. Então vamos começar com esse exemplo aqui, olha só. Sejam x e y dois números reais, tais que a soma de x mais y seja 5. Vamos escrever isso aqui. X mais y vale 5 e xy vale 7. Só isso? E o que ele quer saber? Ele quer saber quanto é que vale x3 mais y3. Quanto vale x3 mais y3? Então olha só, que coisa simples, né? Isso aqui é um sistema de duas equações, duas incógnitas, que você tem a soma e você tem o produto. Olha, quando você conhece a soma e o produto de dois números, você consegue achar quem são esses dois números, não é isso? Você recai numa equação do segundo grau, que é isso aqui, ó. x2 menos sx mais p é igual a zero. O que é x2 menos sx mais p é igual a zero? É uma equação do segundo grau, cujas raízes são tais que a soma delas dá s e o produto dá p. Então você vai recair numa equação assim, ó. x2 menos s, o s vale 5, 5x mais 7 é igual a zero. Aí você resolve a equação, vai encontrar duas raízes. Então, uma raiz seria o x e outra seria o y. Só não tem como determinar quem é um e quem é o outro, porque se você, por exemplo, tiver raízes 1 e 4, outra solução seria 4 e 1. Então, as raízes são 4 e 1. Não interessa quem é um x ou quem é um y. Mas você sabendo quem são as raízes, depois de determinar, você eleva ao cubo, soma e vai descobrir o que o problema pede. Então, a ideia é bastante simples. Tem uma outra maneira de fazer isso, que é a seguinte. Quando você sabe a soma de dois números e o produto, você consegue descobrir qualquer expressão polinomial como essa, expressões polinomiais simétricas, né? Onde você só tem polinômios em x e y, e se você trocar o x de lugar com y, ele fica sendo a mesma coisa. Então isso aqui é muito comum, quase todo ano cai no Colégio Naval, na EPICAR, alguma questão que você tem que fazer isso. Olha, eu quero saber quem é x3 mais y3. Não me interessa quem é x e quem é y. Mas eu tenho a soma e tenho o produto. Então você pode fazer o seguinte. Você consegue descobrir quem é x3 mais y3 se você pegar o x mais y e elevar ao cubo. Olha só, se você elevar o x mais y ao cubo, isso aqui vai dar. Qual é a fórmula do cubo da soma? Isso aqui é x3 mais y3, que mais? Mais 3 vezes o produto pela soma. Né? É o produto notável da soma, o cubo da soma. Você pode escrever isso aqui também como x3 mais 3 vezes x2y mais 3xy2 mais y3. Mas aí você também pode escrever nessa ordem e agrupar isso aqui, fatorar, né? Esses outros dois termos aqui. E aí você fica sabendo quem são esses caras, porque o xy é justamente o produto que você tem, né? E a soma, isso aqui é a soma. Então você recairia numa expressão assim, ó. Isso aqui é a soma ao cubo, é igual a x3 mais y3 mais 3 vezes o produto vezes a soma. O produto vezes a soma. Pronto, então sabendo a soma e o produto, você pode jogar aqui e encontrar o que você procura, né? Quanto é que vai dar o x3 mais y3? O x3 mais y3 vai ser igual a soma ao cubo menos 3 vezes o produto vezes a soma. E agora, substituindo o que você tem, a soma vale quanto? A soma vale 5. Então isso aqui vai dar 5 ao cubo, 125. Menos 3 vezes, o produto vale 7, né?
3 vezes 7 vezes a soma, que é 5. Quanto é que vai dar isso aqui? 20, né? 125 menos isso aqui vai dar 105, isso aqui vai dar 20. Legal! Gostou? É fácil esse problema? Você pode sempre fazer desse jeito aqui. Então isso aqui é uma solução alternativa. O outro caminho, o caminho, digamos assim, mais óbvio, seria você armar esse sistema, acharia essa equação de segundo grau derivada desse sistema, e aí você pega o valor de x que você achou, o valor de y que você achou, eleva ao cubo e joga aqui para achar o que você precisa, certo? Tá aqui a resposta. Só que tem um problema. Tem uma coisa errada aqui. Não é que esteja errada, é porque aqui, nessa história toda, tem uma pegadinha. Olha só. Olha só o que ele falou. Sejam x e y dois números reais. Ah, são números reais. Pois é. E olha só, se você tivesse resolvido essa equação aqui para achar o x e o y, esse sisteminha, quais seriam as soluções dessa equação? Você vai achar x e y, dois números reais. Só que tem um problema aqui, ó. Quem é o delta dessa equação de segundo grau? O delta é B2 menos 4AC, que vai dar 25, menos 4 vezes 7, 28. Que legal! O delta dá menos 3, ou seja, você tem aqui raízes imaginárias. O x e y são números imaginários, mas o problema falou que eles são números reais. E agora, o que você faz? Olha só, observe que entre as opções aqui não tem a opção nenhuma solução, ou impossível, ou não tem como resolver. Não tem isso, tá? Provavelmente o que aconteceu, isso aqui pode acontecer a qualquer momento quando você estiver fazendo uma prova, tá? Você fez por esse jeito aqui e encontrou a resposta, tá lá, letra C. As outras soluções são 10, 11, 31, 125. Essa aqui é a que confere com as contas. Agora, o fato de você ter encontrado aqui esse delta negativo significa que o x e o y não são números reais. Apesar de que, se você pegasse esses números que não são reais, são o quê? Números imaginários. Se você levasse ao cubo e somasse, você ia encontrar 20 do mesmo jeito. Ou seja, essa solução aqui está certa, só que os números não são reais, são números imaginários. Então, de qualquer maneira, você resolveu o problema. Digamos, é uma questão que teria que ser anulada porque eles na verdade não são reais e não tem a opção de não ter números reais, tá? Mas, claro, se você tivesse outros valores aqui, a solução seria feita exatamente dessa forma e você encontrar a solução desse jeito. Gostou? É uma pegadinha isso, hein? Na verdade, vamos falar assim, eu caí na pegadinha que quando eu bolei a questão, eu não verifiquei isso. Eu fiz para dar 20. Pois é, mas aí depois eu vi que eu não pensei aqui no delta, né? Mas isso aqui realmente acontece, tá? Então você tem que prestar atenção nisso. Pode ser que tenha uma questão como essa que tenha uma opção aqui, impossível. Quase sempre tem uma resposta impossível, né? O cara que chuta gosta de chutar no impossível, mas muitas vezes tem uma resposta válida mesmo. Então essa aqui seria uma que teria que ter aqui. A resposta certa seria um negócio assim, impossível. Aí sim. Impossível porque eles não são números reais. Seria isso. Quais são os métodos algébricos que a gente usa para resolver um sistema de equações de segundo grau? Quando a gente estudou os sistemas do primeiro grau, né, os sistemas do primeiro grau também são chamados de sistemas lineares. Lembra disso, né? Ou sistemas lineares. Sistemas lineares. Os sistemas lineares, eles têm esse aspecto aqui, ó. AX mais BY é igual a C. Né? E aqui uma outra equação, pode ser A' X mais B' Y é igual a C'. Então, sistema linear ou sistema do primeiro grau com duas equações e duas incógnitas seria isso aqui. Tipo, 5x mais 2y é igual a 7. 4x menos y é igual a 20.
Então, nós mostramos que existem vários métodos para resolver isso aqui, né? Você pode fazer a eliminação, substituição, adição. Pois é, eu nem precisaria dizer que tem esses métodos. Você podia chegar lá na hora e se virar algebricamente. Isso aqui é um sistema que não tem um método algébrico para você resolver. Você pode tentar fazer uma substituição. Acha o valor de x numa equação e joga na outra para ver se você consegue. É um método que às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes você não consegue resolver uma dessas equações. Mas aqui você tem uma equação facílima, né? X menos y igual a 3. Olha, isso aqui é muito fácil. Você pode pegar isso aqui e achar o valor de x. Quanto é que vale o x aqui? O x vale 3 mais y, né? O y mais 3. Então, a primeira equação te dá isso. Ou você pode fazer uma adição. Se você subtrair essa menos essa, também você vai eliminar a variável y. Então, se você pegar esse valor de x aqui e jogar nessa equação aqui, você resolve, né? Então, isso aqui seria o quê? Uma substituição. Às vezes dá para resolver desse jeito, às vezes não adianta nada. Um outro jeito de resolver, eu posso subtrair uma equação da outra. Olha, como esse y aqui está com coeficientes iguais, você pode fazer tipo uma adição. É uma adição também, só que na verdade você vai multiplicar por menos 1 antes de adicionar, né? Então, se você tivesse isso aqui, x menos y é igual a 3. E x2 menos y é igual a menos 1. Se você fizer a segunda menos a primeira, fazendo a segunda menos a primeira, o que vai acontecer? Vai dar x2 menos x, e esse menos y menos y, o y vai cortar, né? Vai eliminar o y, aí você vai ficar com menos 1, menos 3, dá menos 4. Então você fica com uma equação de uma única incógnita e resolve. Então é um método, deu certo, você pode utilizar métodos de resolução de equações lineares para resolver uma equação como essa. Pode, algebricamente, você tenta. Cada caso é um caso, não existe uma regra específica, tá? Você tem que olhar para a equação, ver se você consegue eliminar uma das variáveis. Pronto. Às vezes não dá, porque às vezes está misturado, x com y multiplicado, tem vários termos, às vezes não dá, tá? Mas em casos como quando as variáveis estão separadas, dá para você fazer isso. Então eu diria que essas equações que a gente está vendo nesse capítulo não seriam, na verdade, equações do segundo grau. Vamos falar mais genericamente. São equações, são sistemas não lineares, tá? Sistemas não lineares é todo aquele tipo de sistema que não pode ser expresso como um sistema linear. Esse facilzinho aqui que a gente viu no capítulo 9, tá? Então, falando genericamente, esse capítulo 16, ele trata sobre sistemas não lineares. Quando você chegar lá na prova de um concurso, pode cair qualquer tipo de sistema, pode cair um negócio assim, por exemplo, fácil de resolver, e às vezes não. Então, para resolver esse sisteminha aqui, a gente fez a eliminação da variável y e a gente ficou com uma equação que tem uma única incógnita, que é o x, né? É a equação do segundo grau. x2 menos x mais 4 é igual a 0. Essa equação é fácil de resolver? É fácil, você usa a fórmula quadrática, né? Só que... olha só, essa equação aqui, na verdade, ela não é simpática não, tem uma coisa nela. Essa equação aqui tem um delta negativo também, olha só que interessante. Quem é o delta aqui? O delta é B2 menos 4AC, então vai dar 1 menos 16. O delta dá menos 15. O delta dá menos 15, ou seja, não tem solução real. X não tem solução real. Se você achasse uma equação aqui com delta positivo, você ia achar um valor de x real. Aliás, você encontraria dois valores de x, né? As duas raízes. E aí, para achar o y,
o y é igual, passou o y para lá, o y seria x menos 3. Então você encontraria duas soluções. A solução de um sistema XY é isso aqui, não é x, é XY, né? Se você achasse, por exemplo, dois valores possíveis para o x, 1 e 2, então você teria duas soluções. 1 e quanto é que vai dar? 1 e menos 2 e 2 e menos 1, por exemplo. Isso são duas soluções. A solução de um sistema é o par ordenado, né? A gente não fala que o x é uma solução e o y é igual a outra solução. Quando a gente fala na solução de um sistema, a gente está falando na dupla, quando são duas incógnitas. É uma dupla, é um par ordenado. Se você tivesse três incógnitas, a solução seria um negócio assim: 1 menos 3, 5. Seria um 3, é um terno ordenado que chama isso aqui. Mas não está na matéria do ensino fundamental, tá? Legal, então o x não é real. Olha o que o problema está perguntando. Quantas soluções reais tem o sistema abaixo? Cara, não tem solução real, porque o x é imaginário e o y, obviamente, vai ser imaginário também, tá? Então, qual é a solução? A resposta desse exercício é essa aqui, ó. 0 soluções reais. Esse outro exercício aqui, vamos ver o que ele está dizendo. Para quais valores de x as duas funções abaixo se interceptam? Que coisa legal. O que seria uma função se interceptando? Seria você pensar no gráfico, né? Alguma coisa assim, por exemplo. Se você fosse fazer um gráfico dessas funções, o gráfico o que é um gráfico de uma função? É uma curva que mostra os valores XY que satisfazem, né? Então, por exemplo, se você tiver y igual a 2x2 menos 26x menos 7, isso aqui seria uma parábola assim, por exemplo. Seria uma função. Isso aqui, 3y é igual a 6x mais 69, isso aqui é equação de uma reta. Então, daria alguma coisa assim. Encontrar a solução do sistema seria encontrar valores de x e y de tal forma que eles satisfaçam as duas equações simultaneamente, ou seja, essa aqui são as duas soluções, são os pontos onde esses gráficos se interceptam, né? É claro que dependendo dos valores aqui, você pode ter essa reta mais para baixo ou mais para cima. No caso, ela pode cortar a parábola ou ela pode estar longe da parábola, né? Sem interceptar a parábola. Vai depender desses valores aí. Então, o que ele está perguntando, na verdade, é quais são as soluções desse sistema. Pronto, porque a solução de um sistema nada mais é que o conjunto de valores x e y que correspondem ao encontro desses gráficos. Então, nós temos aqui duas equações. Y é igual a 2x2 menos 26x menos 7. Y é igual a 2x2 menos 26x menos 7. E qual é a outra equação? 3y é igual a 6x mais 69. Olha que equação safada. Eu posso dividir todo mundo por 3 aqui. Divide todo mundo por 3 aí. Vai dar y é igual a 2x mais 23. Pronto. Então eu fiquei com um sisteminha. E um sistema do segundo grau e fácil de resolver. Por quê? Porque as variáveis estão separadas, né? Você tem aqui o y totalmente separado do x e aqui também você tem o y totalmente separado do x. Pronto. Então, você pode usar técnicas algébricas que a gente usou no capítulo 9 para resolver isso aqui. Se eu tenho que o y é igual a isso aqui e o y é igual a isso aqui, quer dizer que esses dois caras são iguais. Ou seja, você tem que esse sujeito, 2x2 menos 26x menos 7, tem que ser igual a isso aqui, 2x mais 23. 2x mais 23. Tá? Passa todo mundo para cá, vai ficar uma equação no segundo grau. Ó. Isso aqui vai dar 2x2, passando 2x para cá, vai ficar menos 28x, e passa o 23 para cá, vai ficar menos 30, né? Menos 30 é igual a 0. Simplifico todo mundo por 2. Isso vai dar x2 menos 14x menos 15 é igual a 0. Legal.
Observe que ele não está perguntando quantas soluções tem, ele está perguntando para quais valores de x, tá? Para quais valores, quer dizer, você tem que resolver mesmo, achar os valores de x. E essa equação aqui nos permite fazer isso, né? Uma equação do segundo grau, michuruca pra caramba, a gente pode resolver por soma e produto. Olha aqui, o produto é negativo, então isso aqui na verdade não é soma, é a diferença. Então vamos lá, quem são os dois números que multiplicados dão 15 e a diferença é 14? Seria 15 e 1. 15 e 1. E os sinais? Um é positivo e outro é negativo. Como é que você faz para dar o sinal? O menor leva o sinal do meio. Então você vai ficar negativo e você vai ser o positivo. Então resposta, x é igual a 15 ou então o x é igual a menos 1. Quer achar o y? Tranquilo, se você quiser achar o y, é só você jogar o valor de x daqui, né? O y vale 2x mais 23. Se eu fizer o x igual a 15, isso aqui vai dar 30 mais 23, que vai dar 53. 53. E se você tiver o x igual a menos 1, aqui vai dar menos 2. Menos 2 mais 23 vai dar 21. Y igual a 21. Então você tem duas soluções. Uma solução é 15, 53, que seria xy, né? E a outra solução é menos 1, 21. São as soluções, são esses dois pontos. Se eu marcasse no gráfico, né? Seriam como se fossem esses dois pontos aqui. Atenção, esse gráfico aqui é só um exemplo, tá? Não fiz o gráfico dessas duas funções aqui. Eu chutei um gráfico qualquer aqui só para demonstrar o desenho. Então vamos ver que ele está perguntando aqui. Para quais valores de x as duas funções se interceptam? Para x igual a 15... x que ele quer saber, né? Para o x igual a 15 e também para o x igual a menos 1. E agora? Olha o que ele está falando aqui. B e C estão corretas. B e C corretas. Então 15 serve e menos 1 também serve. Então a resposta é aqui a letra E. Uma questãozinha que caiu no Colégio Naval em 2010, que legal, tem aqui uma equação com x e y, né? É uma equação do segundo grau com duas incógnitas. Vamos escrever isso aqui: 5x2 mais 11 y2 é igual a, nossa, 876.543. Vamos ver o que diz essa questão. Estudando os quadrados dos números naturais, um aluno conseguiu determinar corretamente o número de soluções inteiras positivas dessa equação aqui. Tá, qual é esse número de soluções inteiras? Cara, olha só. Essa questão aqui, ela na verdade é uma pegadinha. Tem uma pegadinha danada aqui. Olha só o que tem de estranho nessa questão. Primeira coisa, eu tenho duas incógnitas e eu tenho uma única equação. Então não tem como você determinar x e y, né? Então isso já é uma coisa estranha. Outra coisa que tem aqui, observe que ele não está pedindo para você as soluções. Ele não está perguntando quem é x e quem é y. Ele quer saber quantas são as soluções. Porque na matemática você tem três perguntas. Primeiro, as soluções existem? Tem solução ou não tem? Então essa é a primeira pergunta que você tem que responder. A segunda pergunta é, caso existam, quantas são? Então é outra pergunta, quantas são as soluções? Ele aqui está perguntando isso, o número de soluções, né? E a terceira pergunta é, quais são as soluções? Ou seja, determine e calcule essas soluções, tá? Então, nem sempre o problema pergunta quais são. Às vezes ele só pergunta quantas são. E às vezes ele pergunta se existe ou se não existe. É claro, se o número de soluções for zero, também significa que não existe, né? A grande pegadinha aqui que tem nessa questão é isso aqui, ó. Ele está falando sobre números naturais. Veja bem,
Quando você está trabalhando na álgebra, você está trabalhando com números reais, né? Qual é o conjunto numérico que a gente usa na álgebra, nas equações? A gente resolveu ainda agora umas equações. Ó, para que valores de x? Tá, mas é x real ou x é inteiro ou é o quê? Quando ele não fala nada, na álgebra você supõe que você está trabalhando com números reais, né? Esse é o que é de praxe. Agora, se você encontrar uma questão que está falando nos números naturais, sabe o que acontece? Isso, na verdade, não é uma questão de álgebra. Isso aqui, na verdade, é uma questão de aritmética disfarçada. Ou seja, você olha essa equação, fica igual um doido tentando resolver, não dá para resolver, porque você não tem informação suficiente para isso. Tá? Então isso aqui na verdade é uma questão de aritmética e ela não quer saber a solução, quer saber o número de soluções. Vamos ler novamente o enunciado. Olha, estudando os quadrados dos números naturais, um aluno conseguiu determinar corretamente um número de soluções inteiras e positivas. Olha aqui de novo falando isso, tá? Então está claro, números naturais, inteiros, positivos, né? Você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os inteiros positivos. Então, o x e o y são, na verdade, números inteiros positivos. Tá, e daí? Como é que eu vou usar essa informação? Esses problemas de aritmética, normalmente, eles são assim. Eles têm, por exemplo, duas incógnitas. Ele tem uma equação, mas além dessa uma equação, você tem uma informação adicional, que não é uma equação, é só uma informação. Qual é essa informação? É porque são inteiros positivos. Quando você está lidando com essa questão de inteiros positivos, você não tem que fazer conta, você tem que verificar detalhes como divisibilidade, se é divisível ou se não é divisível, se o último algarismo bate ou se ele não bate. Como assim? Se você tivesse aqui um quadrado perfeito, o quadrado perfeito ele pode terminar com qual algarismo? Esse tipo de coisa, né? O algarismo final ou a divisibilidade, alguma coisa assim. Agora, então tá certo, quer dizer que o x e o y são quadrados perfeitos, tá? Pois é, o quadrado perfeito ele só pode terminar com 0, com 1, com 2 pode? Pode um quadrado perfeito terminar com 2? 2 não tem como, tá? Pode um quadrado perfeito terminar com 3? Também não. Pode um quadrado perfeito terminar com 4? Pode. O 4, por exemplo. É só você olhar os quadrados perfeitos próximos, né, pequenos. Um quadrado perfeito pode terminar com 5? Pode. Com 6? Pode, não tem o 36? E o quadrado perfeito pode terminar com 7? Não tem como, tá? Com 7 não vai ter como. É só você olhar os quadrados perfeitos. Ó, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, né? Então observe que os quadrados perfeitos, eles só podem terminar com 0, 1, 4, 9, 6, 5 e só. 0, 1, 4, 9. Então não pode ter um quadrado perfeito terminar com 7, nem com 8, com 9 pode. Então isso é um detalhe importantíssimo que você tem que saber sobre números naturais, tá? O nosso amigo aqui do problema, ele estava estudando os quadrados dos números naturais e provavelmente ele estava justamente observando isso, né? Quer dizer, eu estou observando aqui que só pode terminar com esses valores. Que legal, hein? Só que aqui você tem dois quadrados perfeitos, tá? Um está multiplicado por 5 e outro está multiplicado por 11. Então olha só. Se você pegar um quadrado perfeito qualquer, um número desses aqui, e multiplicar por 5, o 5x2, vamos botar aqui, o 5x2 só poderá terminar com qual algarismo? 5 vezes 0, alguma coisa terminando com 0, né? Tipo 5 vezes 10 ao quadrado dá 500. Pode terminar com 0, pode. Pode terminar com, olha, se você pegar qualquer número par e multiplicar por 5, vai dar um troço terminando com 0. Se você pegar um número ímpar e multiplicar por 5, vai dar um negócio terminando com quanto? Com 5, né?
Pega um número ímpar, pode ser o 9, pode ser o 5, pode ser 1, e multiplica por 5, o resultado vai terminar com 5. Então 5x2 só pode terminar ou com 0 ou com 5. E o 11y2? Olha, o 11y2, já que y2 é um quadrado perfeito, se você pegar qualquer número que termine com um desses caras aqui, multiplicar por 11, o último algarismo vai ser qual? Se for... Vamos ver, né? Se for um cara terminando com 0, vai terminar com 0. Se for um quadrado terminando com 1, ele vai terminar com 1. Se for um quadrado terminando com 4, vai dar 4. Se for alguém terminando com 5, vai dar 5, né? Pega um cara terminado com 6, multiplica por 11, o último algarismo vai dar 6. Tá certo. A mesma coisa aqui pro 9. Então, a soma de 5x2 com 11y2 só pode terminar com 0 mais esses caras, ou então 5 mais esses caras. Que coisa, hein? Só poderá terminar com... Se o 5x2 terminar com 0, e o 11y2 pode terminar com qualquer um desses números. Então, a soma deles poderá terminar com 0, 1, 4, 5, 6 ou 9. E se isso aqui, se o 5x2 valer 5, aí vai ser 0 mais 5, que já coloquei lá, 0 mais 1, que é 6, já está lá, desculpe, se terminar com 5, dá 5 mais 0, dá 5, 5 mais 1 dá 6, 5 mais 4 dá 9, 5 mais 5, 10, termina com 0, 5 mais 6, 11, terminará com 1, e 5 mais 9, 14, vai terminar com 4. Então a soma de 5x2 com 11y2, sendo x e y inteiros, só poderá terminar com um desses valores aqui. Pode terminar com 0, com 1, com 4, com 5, 6 ou com 9. Nunca poderá terminar com 3. Certo? Esse número assustador aqui, realmente ele era só para te assustar. É só para mostrar assim, pô, não dá para terminar com 3, cara. Então, essa equação, ela não tem como ser satisfeita por x e y inteiros. Então, o número de soluções inteiras positivas dessa equação é esse aqui, ó, 0. Não tem solução. Ah, peraí, então se aqui fosse 1, e aí, como é que você faria? Se você tivesse 1, você não ia ter como resolver, certo? Mas, sendo 3, ou se fosse aqui um 2, ou então um 8, ou então um 7, você ia saber que não tem como. Aliás, eu já tinha falado isso aqui, tá? Muitos problemas que caem no Colégio Naval, quando pergunta o número de soluções possíveis, muitos deles, eles gostam de fazer isso aqui. A resposta é 0. Eu já falei que o matemático, ele fica tão feliz com um problema possível quanto um problema que é impossível, né? Se você mostrar que alguma coisa não dá para fazer matematicamente, isso já deixa o matemático feliz. Então, tome muito cuidado com essas questões que tem como resposta 0 soluções, tá? Será que tem mais alguma aqui que a gente fez hoje? Essa aqui não. Olha essa aqui que a gente fez hoje, ó. 0 soluções, tá vendo? Olha, se você tá desesperado, acabou o tempo da prova, não vai dar para você resolver a questão porque não tem tempo. Você tem que chutar alguma coisa, considere seriamente a possibilidade de chutar 0 soluções, que tem grande chance de acertar, ok? Não estou incentivando ninguém a chutar não, tá? Você pode chutar, chutar é com você, você chuta como quiser. Mas isso aqui é uma verdade, acontece muito, 0 soluções. Agora você vai ficar sempre desconfiado, né? Quando encontrar esse negócio de inteiro positivo. Ô, vamos positivo aqui! Calma, positivo pode. Você tem que tomar cuidado com o inteiro positivo que tem essas pegadinhas, tá? Ou então um número natural. Então olha aqui, ó. O quadrado de um número positivo x é 60 unidades a menos que o quadrado de um outro inteiro positivo y. Como é que eu vou escrever isso? O quadrado de um número positivo x, então é isso aqui, é 60 unidades menor
É 60 unidades menor do que o quadrado de um outro inteiro positivo y. Inteiro? Olha, rapaz. Isso aqui tá mal feito, tá? Ele tá falando outro inteiro. Outro inteiro, ó. Apareceu um inteiro. Então ele tá falando que na verdade o y é inteiro, mas o x ele não falou. Mas é capaz dele ser inteiro também, claro. A gente tá falando de números inteiros, né? Então vamos tomar cuidado. Vamos ver se dá para resolver isso aqui na álgebra, tá? O quadrado do número inteiro positivo x é 60 unidades a menos do que o quadrado de um outro inteiro positivo y. Então vamos pegar aqui um outro inteiro positivo y. Peguei o quadrado e fiz 60 unidades a menos. Então, é isso que ele está falando aqui. O quadrado de um número positivo x é 60 unidades a menos do que o quadrado de um outro inteiro positivo y. Certo. E daí? Ele quer saber quanto é que vale x mais y. Então, como... Na verdade, essa questão aqui ficou mal feita, tá? É culpa minha, eu deveria ter dito aqui. Eu não posso falar um número positivo e outro inteiro positivo. Eu deveria falar que ambos são inteiros. Quer dizer, isso aqui na verdade é inteiro. Eu vou cair naquela história de números inteiros. Mas eu tenho uma equação, que é a metade do caminho. Observe que eu só tenho uma equação. Ele quer saber quanto é que vale x mais y. Então, na verdade, ele não botou uma equação x mais y igual a alguma coisa. Ele quer justamente saber quem é x mais y. Talvez dê para encontrar o x, talvez dê para encontrar o y também e fazer a soma. Ou talvez não dê para achar x e y, mas talvez dê para achar apenas a soma deles. E eu só tenho essa informação aqui. Olha, então aqui todo mundo é inteiro, tá? Então já vi que isso aqui na verdade não é um problema 100% de álgebra. Eu vou usar álgebra, mas ele é um problema de aritmética que está falando sobre números inteiros, tá? Então, deixa eu corrigir, eu deveria ter dito isso aqui, ó. Um número inteiro positivo. Claro, pode ser que eu chegue a essa conclusão sem botar isso no enunciado, concluir que o x obrigatoriamente tem que ser inteiro também, mas... para não entrar nessa complicação, eu vou remendar aqui esse enunciado. É um número inteiro positivo. Então, x e y são inteiros positivos. Então, é um problema de números inteiros. Eu tenho que x2 é igual a y2 menos 60. Eu vou escrever isso aqui de um outro jeito. Eu vou escrever que 60 é a mesma coisa que y2 menos x2. E daí? Eu sei a diferença de quadrados e quero saber quanto é que vale a soma. Dá para você descobrir quanto é a soma sabendo apenas a diferença de quadrados? Não, não dá para calcular, tá? Só que tem uma informação. X e y são inteiros. Já que x e y são inteiros, isso significa que a soma deles é inteiro. X mais y é inteiro. E x menos y também é inteiro. Então você vai ter aqui um problema, na verdade, você vai ter que fatorar isso aqui e testar as possibilidades. Então eles são inteiros. Vamos ver o que é que a gente consegue. Então quando você tem duas incógnitas, mas você tem só uma equação, porém se você tem uma informação adicional, aquela informação adicional não é uma equação, mas ela pode te ajudar a resolver o problema. Quando você está falando em números inteiros, tá? Com números reais não dá para você chegar a nenhuma conclusão com isso, mas quando todos são inteiros dá. Então olha só, o 60, eu vou fatorar essa diferença de quadrados. Isso aqui é y mais x, que multiplica y menos x. E daí? Eu sei. O que eu quero saber é isso aqui. Eu quero saber quanto é que vale x mais y. Quanto é isso? Isso aqui é o x mais y, né? Eu não sei quem é o x mais y, tá? Mas daqui eu posso tirar que ele vezes a soma vezes a diferença dá 60. E já que eles são inteiros, isso aqui é inteiro, isso aqui é inteiro. Então eu estou caminhando
nos rumos da aritmética, tá? Aritmética de números inteiros. Eu já saí da álgebra agora. A álgebra foi só usar essa fórmula de fatoração. Daqui para frente eu tenho que raciocinar com números inteiros. Olha, se esses dois camaradas aqui são números inteiros, cujo produto dá 60, quem poderão ser eles? Você tem que ter, obviamente, números inteiros aqui, que multiplicados deem 60. O 60, como pode ser escrito 60? Olha, 60 pode ser escrito como 1 vezes 60, né? Ou então pode ser escrito como 2 vezes 30, né? Ou então pode ser escrito como 3 vezes 20. Qual seria outra opção? Pode ser escrito como 4 vezes 15, pode ser escrito como 5 vezes 12. Tem mais alguma forma? Tem. 6 vezes 10. 6 vezes 10 dá 60. Tem mais alguma outra opção? 7, 8, 9, 10 não. Aí se você fizesse 10 vezes 6, você já seria uma repetição desse aqui, tá? Então 60 só pode ser escrito como um produto de números inteiros dessas formas aqui. Tem essas 6 maneiras. Agora, qual dessas é que serve? A gente tem que olhar ainda mais um detalhe, que não só esses dois fatores são inteiros, mas também o x e o y são inteiros, né? Observe que esses dois fatores, eles representam, um é a soma e o outro é a diferença, né? Se fossem esses dois aqui, quem seriam esses números? X e Y são dois números, tais que a soma dá 6, a diferença é 10, ou melhor você fazer assim, a soma é 10 e a diferença é 6, né? Soma 10 e a diferença é 6. Quem seria? 2 e 8, né? Pô, se for 2 e 8, 2 e 8 são dois números X e Y, de tal forma que a diferença deles dá 6 e a soma dá 10. Então eles poderiam ser 2 e 8. Na verdade, você tem que pensar nos negativos também. Ah, não tem que pensar nos negativos, porque ele falou que é inteiro positivo. Ótimo. Então vamos pensar só nos negativos. 2 e 8. Então, no caso aqui, você teria o maior deles é o Y. Seriam 2 e 8. 2 e 8. Então, o produto deles, quer dizer, a soma deles seria 10. E a diferença 6. Tá, e esses dois aqui, se for 5 e 12, olha só, se for 5 e 12, não tem como, tá? Porque aqui você tem um número ímpar e aqui um número par, certo? A soma deles está dando quer dizer, a diferença deles estaria dando um número ímpar. Dá para fazer isso? Olha só, na verdade o que a gente tem que fazer aqui é eliminar opções que não servem. A gente começou atacando essa primeira aqui e achamos, digamos, intuitivamente por inspeção, que 2 e 8 atendem a isso aqui. A soma dando 10 e a diferença dando 6, realmente. Então, no caso aqui, a soma deles seria 10. Certo, mas a gente não fez nenhuma conta para chegar nisso, né? Como é que a gente faria uma conta? A gente faria o seguinte: eu quero saber x e y, mas o que eu sei é a soma e a diferença deles. Vamos considerar que a soma é maior que a diferença, porque eles dois são positivos aqui, né? Então a soma é maior que a diferença. Então, tudo bem. Se eu tiver x mais y valendo a soma e x menos y valendo a diferença, como é que eu faria para achar o x e achar o y? Muito simples. Para você achar o x, é só você somar essas duas equações. Soma mais diferença sobre 2, né? Se você somar isso aqui, isso vai dar 2x é igual a soma mais diferença. Então x é a soma mais diferença sobre 2. E quem é o y? Para você achar o y, você faz isso menos isso. Então o y vai dar soma menos diferença sobre 2. Então presta atenção numa coisa: soma mais diferença tem que ser um número par, porque você vai ter que dividir por 2. E soma menos diferença também tem que ser um número par. Então todas as opções como essa aqui, ó, não pode. A soma mais diferença está dando 17. Então você não pode.
o x daria uma coisa com fração, né? E tem que ser inteiro. Aqui também, soma mais diferença dá 19 e soma menos diferença, automaticamente vai ser um número ímpar também, tá? Então isso aqui não pode. E 3 e 20 pode ser? Não, porque a soma deles tem que ser par. Por causa disso aqui que a gente viu, tá? E aqui também não pode, que você vai ter... Oh, esse aqui pode. Já ia matando ele injustamente. Esse aqui que não pode, tá? Aqui você tem um par e um par. Então, quem seriam esses dois números aqui, cuja soma seja 30 e a diferença seja 2? É a soma mais diferença sobre 2. Então, isso aqui vai dar 16 e 14. Né? A soma vai dar 30, a diferença é 2. Então isso aqui é uma solução que serve para o XY. E aqui também é uma solução que serve para XY. Só esses que servem. O que o problema está perguntando? Quanto é que vale x mais y? O x mais y. E agora tem duas opções. 2 e 8 serve. 16 e 14 também serve. Então, fazendo isso que a gente fez aqui, nós encontramos, na verdade, duas soluções. Eles podem ser 16 e 14 e eles podem ser 8 e 2. Mas aqui só tem, ele quer saber quanto é que vale x mais y. X mais y com esse daqui daria 30, né? O x mais y desse jeito aqui daria 30, e aqui o x mais y daria 10. Mas aqui não tem a opção 10, tem a opção 30. Então essa opção aqui serve. Agora, e essa outra aqui? Serve também se eu tiver um número valendo 8 e outro número valendo 2. Será que está certo isso? (2 e 8). Olha, ele está falando que o quadrado de um número é 60 unidades a menos que o quadrado do outro número. O quadrado de 8 é 64. 60 unidades a menos dá 4, que é o quadrado desse. Então, isso aqui também serve. Esse problema, na verdade, ele tem duas soluções. O x e o y podem ser 16 e 14, e o x e o y podem ser esses dois números aqui, o 2 e 8. Tá? Então, essa questão aqui... Quem foi que botou essa questão aqui? Fui eu mesmo. Foi mal, hein? Eu deveria ter colocado aqui uma segunda opção. Realmente não estou vendo nada que atrapalhe para essa aqui não servir. Essa aqui serve perfeitamente, o 2 e o 8. Ok, pessoal? Então essa aqui será uma questão cuja essa resposta aqui é certa, mas numa prova teria que ser anulada porque tem uma outra resposta aqui que também serve e não está nas opções. De qualquer maneira, vocês aprenderam como resolver o problema. Eu espero que com esses exemplos aqui vocês fiquem convencidos de que às vezes o problema de álgebra que você está vendo é na verdade um problema de aritmética, um problema de trabalhar com números inteiros. E é o que acontece aqui, ó. Eu estou falando em cubo perfeito. Cubo perfeito tem que ser um número inteiro. Número primo também. Caramba! Isso aqui é um outro problema de números inteiros, é um outro problema de aritmética, tá? Pode ser até que você use álgebra para resolver, mas não é um problema de equação que você tem que encontrar a solução real, tá? Vamos ler o problema. Adivinha o número, sabendo que ele está entre 1000 e 3000, e esse número é um cubo perfeito. A soma dos seus dígitos é um número primo, que é 2 unidades maior que um outro número primo. Pronto. Isso aí não é um problema de álgebra, isso aí é um problema de aritmética, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Caramba, números entre 1000 e 3000, eu tenho que achar no meio desses números um que seja cubo perfeito, e eu tenho que olhar os seus dígitos e comparar com o número primo, caramba, e outro número primo que eu não sei. Problema ingrato, hein? Olha aqui. Felizmente, os cubos perfeitos não são muitos, tá? Se você tivesse que procurar cubos perfeitos entre 1000 e 1 milhão, você estaria frito, porque tem muitos. Agora, entre 1000 e 3000 é muito pouco, dá para você contar nos dedos. Olha aqui, 1000
É o cubo de 10. Realmente, é o primeiro cubo perfeito. Mas ele falou que está entre 1000 e 3000. Ele não foi claro, né? É inclusive ou não? Bom, depois eu vejo isso. Primeiro vamos só achar os cubos perfeitos. Se eu tivesse aqui, qual seria o próximo cubo perfeito aqui? 11 é o cubo. Que você vai fazer a continha alegremente, que vai encontrar isso aqui, ó, 1331. 1331. É só fazer a conta, tá? Vai lá 121, que é o 11 ao quadrado, multiplica por 11 vai dar isso. Tá, e o 12 ao quadrado? Esse aqui eu não lembro de cabeça não, vou ter que fazer. Vai ver esse aqui, hein? Não. Esse aqui não. Vamos fazer a conta. Desculpe, 12 ao cubo. 12 ao cubo é 12 ao quadrado multiplicado por 12. Então vamos fazer a continha aqui. 144 multiplicado por 12. Que legal. Isso aqui vai dar 288 mais 144. Isso aqui vai dar 8, 2, vai 1, 7... 1728. Olha ele aqui, 1728. 1728. Caramba, vamos agora ao 13 ao quadrado. Tá chegando rápido em 3000, né? Ele já passou mais da metade do caminho. Olha aqui, mais uma continha ou duas aqui, a gente liquida com isso. Vamos fazer 13 ao cubo. 13 ao cubo, 13 ao quadrado é 169. Então 169 vezes 13, só aqui vai dar 3 vezes 9, 27, vão 2, 3 vezes 6, 18, 20, vão 2, 3 vezes 1, 3, 507. Agora 1 vezes 9, 9, 61. Isso aqui vai dar 7, 9, 11, vai 1, 2197. 2197. Olha ele aqui, ó. Ainda deu aqui uma colher de chá. É capaz do 14 ao quadrado ser esse camarada aqui, hein? Tô achando que é. 14 ao cubo, quer dizer. O 14 ao cubo é 14 ao quadrado vezes 14. E 14 ao quadrado você sabe que é 196, né? Vezes 14. Vamos ver isso aqui. 24. Vão 2. 36, 38, vão 3, 4, 7, 6, 9, 1. Isso aqui vai dar 4, 14 vai 1, 17 vai 1, 2, 7, 4, 4. 2, 7, 4, 4. E aí acabou, né? O próximo número ao cubo já vai passar de 3000, concordam? Porque aqui já chegou quase em 3000, eu não vou perder tempo fazendo a conta não, tá? Mas ele com certeza vai passar de 3000. Olha só, então os cubos perfeitos que existem entre 1000 e 3000 são esses aqui. Vamos considerar 1000 inclusive, tá? E 3000 inclusive, são só essas 5 opções. Então o número que você está querendo adivinhar é um desses 5 aí. Ele é um cubo perfeito, tá certo. E ele fala ainda que a soma dos seus dígitos é um primo. Calma aí, a soma dos seus dígitos é um número primo. A soma desses dígitos aqui dá 1. A soma desses dígitos aqui dá 8. A soma desses dígitos aqui dá 18. Tá certo? 10 dá 18. A soma desses dígitos aqui vai dar 10... 10 mais 9, 19. A soma dos dígitos aqui dá 19. 10 mais 9. E a soma dos dígitos aqui dá 8 mais 7, 15. 15 mais 2, 17. Certo? Então a soma dos dígitos é esse aqui. Ele está falando o seguinte, que a soma desses seus dígitos é um número primo. Calma aí. 1 é primo? Não. Número primo é só de 2 em diante, tá? O número 1 não é primo. 8 não é primo, 18 não é primo, tá? Então, só podem ser esses dois aí. Então a soma é um número primo, tá? Soma dos dígitos. E fala ainda que é 2 unidades maior que um outro número primo. 17 é 2 unidades maior do que 15. E 19 é 2 unidades maior do que 17. 15 não é número primo, tá? Então a única forma dele ter um número... soma dos dígitos ser um número primo, 2 unidades maior que outro número primo, que é esse aqui, é essa opção.
Legal, essa opção é o único jeito, tá? Você está eliminado também. Então o que ele está perguntando? Adivinha um número. Quem é o número? 13? Claro que não. O número que é o cubo, tá? Então a resposta certa é essa aqui, 2197. 2197, resposta letra D de Delta.